Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Você está preparado? Está preparado? Cantar é muito bom, mas nós temos que entender e crer. A ação de Deus nas nossas vidas, qual é o intuito, qual é o propósito? Será que é apenas nos reunirmos e cantar, levantar as mãos aos céus? Ou é que nós sejamos sal da terra, luz do mundo? O mundo está se deteriorando rapidamente. E o que nós temos feito em relação a isso? A paz seja convosco. Amém. Amém. Obrigado. Por favor. Obrigado. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa, louvando, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Saudar em especial, todo mundo está de laranja hoje, né? Porque laranja deu uma, entendeu? A Isla falou que é a cor da alegria, né? Então tudo bem, né? Todo mundo se combinou, tá certo. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema 5 dons espirituais. A igreja estava sendo edificada e 5 alicerces foram estabelecidos: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Hoje, dos 5 dons originais citados nessa passagem, apenas 3 deles permanecem com 100% de funcionamento e um parcialmente. Nós meditamos na semana passada em relação ao dom profético. O texto que ficou da semana passada, Efésios capítulo 4, versos 11 e 12, que diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Muitos outros dons são relatados no Novo Testamento, mas os 5 dons de Efésios capítulo 4, eles são a coluna vertebral do corpo que tem como cabeça Jesus Cristo. Não há um membro sequer sem dons. Por isso é muito importante que você descubra o seu dom e sirva. A palavra de hoje tem como título o propósito dos nossos dons, que é servir. Você, como cristão, tem que aprender a servir. Diferente do que as pessoas dizem nas igrejas, em que conforme você vai crescendo na escala hierárquica da igreja, como se houvesse algum tipo de hierarquia, como se eu fosse mais santo que você, como se eu fosse mais capaz que você. Todos somos iguais. Hoje pela manhã demos o exemplo de quando você está andando de avião, você não consegue saber a altura de um prédio e muito menos a altura de uma pessoa. A mesma coisa o é em relação a Deus e os seus filhos. Ele, quando olha para você, ele vê você como igual a qualquer um. A única diferença é aqueles que têm o sangue do Cordeiro sobre as suas cabeças e os que não têm. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Efésios. Se você pode ficar de pé, fique em reverência à palavra de Deus. Efésios capítulo 4, verso 7 em diante. Efésios capítulo 4, verso 7 em diante. Sabe de cor, Caio? Sabe de cor o texto? Então pega uma Bíblia para você. Então leia com a mamãe e com o papai aí. Efésios capítulo 4, versos 7 a 12. É importante que todos acompanhem a leitura. Assim diz a palavra de Deus no livro de Efésios capítulo 4, verso 7 em diante:
E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Palavra do Senhor, amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, lemos a Tua santa e bendita palavra. Agradecemos a Ti, Pai querido, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos resgatado. O Senhor tem, Pai querido, guiado os nossos passos, não tem permitido que nós tropecemos com o nosso pé em pedra, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Mais uma vez, nos colocamos na Tua presença, Pai, pedindo a Ti que o Senhor fale conosco. Não estamos aqui, Pai querido, como uma reunião social, mas estamos aqui para adorar o Rei, o Santo dos Santos, Pai, e pedimos que o Senhor fale conosco. Coloco, Pai, a minha vida na Tua presença, pedindo a Ti, Pai querido, que o Senhor não permita que eu envergonhe o Teu Evangelho, trazendo, Pai querido, uma palavra que proceda do meu coração, mas que eu traga uma mensagem santa, porque procede do Teu altar. Oro em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. O propósito dos nossos dons. Todas as coisas têm um propósito. O carro para nos movimentar, a água para matar nossa sede, o órgão para tocar, para sair um som para a gente poder nos ajudar a cantar. E também existem propósitos para os dons que o Senhor nos concede. Uma verdade que nós já vemos meditando, esse é o terceiro encontro que nós estamos meditando nesse texto de Efésios 4, de 7 a 12, é que todos temos dons. Você pode estar executando-os ou não. Você pode estar cumprindo a sua parte ou não. E é algo que vai te ser cobrado de alguma maneira, em algum dia, em algum momento. Aquilo que você deveria fazer, que você não fez, vai ser cobrado da sua vida. Esse fim de semana, infelizmente, estava apenas eu, o Alice e o Carlos, lá no encontro para os homens. E houveram algumas palavras duras para os homens. Nós, como homens, precisamos ouvir. Uma delas que eu já repeti para o Felipe é que nós, homens, nós seremos julgados diante de Deus. Todos os nossos brinquedos. Homens não têm brinquedos. Quem tem brinquedos são crianças. Homens, eles são colocados no mundo para cuidar da família e para cuidar da igreja e para gerir a sociedade toda. E nós, como homens, não temos exercido nossos papéis, em especial o dom do serviço. Meditamos na semana passada e na retrasada em relação a Efésios capítulo 4, 7 a 12, que diz: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. O que então esse parágrafo nos ensina sobre os dons espirituais? Na primeira semana, nós meditamos sobre quem é o doador dos dons espirituais. E é Jesus Cristo, aquele que subiu aos céus. Na semana passada nós meditamos sobre o caráter dos dons espirituais, em que cada um tem uma particularidade. Cada um é levantado dentro do seio da igreja para cumprir um propósito específico.
As pessoas, elas têm capacitações específicas. Em muitas igrejas, o que se é pensado é, o pastor ele tem que fazer tudo, e se eu não fizer tudo, parece que eu fico com ciúme. É uma coisa muito louca, e a gente tem que entender que tudo é uma grande construção. Houve um tempo em que eu fazia o louvor, Deus levanta o Felipe, levanta Nicolas, levanta Rayane, levanta Moisés, para que esse louvor seja feito, para que eu possa me dedicar a outras coisas. A igreja primitiva tinha essa característica. Quando a igreja começa a crescer, quando ela começa a se edificar, não necessariamente em número, não estou preocupado com número, mas em relação aos seus ofícios, se você não tirar as ocupações do pastor, para que ele possa se dedicar a outras coisas, o que acontece é que a igreja ela fica mirrada no sentido de conhecimento e crescimento espiritual. Nós precisamos crescer como indivíduos. Nós precisamos crescer como pessoas que são desejosas de fazer com que a palavra de Deus ela alcance outros mares e outras terras. Através da tua presença, através das tuas ofertas, dos seus dízimos, a gente pode alcançar outras vidas. Essa semana compartilhei com vocês lá na igreja, lá, que nós fazemos parte de uma grande parte da doação de mais de 500 quilos de frango para pessoas carentes. Não é só a cesta básica, mas também frango. Então nós temos que entender que a nossa participação ela alcança outras vidas, mesmo que essas pessoas elas não estejam relacionadas com a nossa igreja literalmente aqui. Então nós temos uma parcela. Tenho aconselhado uma pessoa lá na Austrália, uma família lá na Austrália que é abençoada por nossa causa. Então cada um tem que cumprir o seu papel. Você não está aqui para ouvir o que você ouve, simplesmente para você dormir com a cabeça no sofá, no travesseiro e descansar para você viver a sua vida mundana a semana inteira. Você tem que mudar o seu comportamento, você tem que mudar o seu jeito de agir. Nós tivemos um tempo em que o mundanismo está tomando conta da sociedade. Compartilhei com algumas pessoas. A comunidade LGBTQ+, não sei o que, estão inserindo, está lá na Europa, a aprovação lá dentro do movimento, para se incluir a letra Z de zoofilia, sexo com animais. E nós não fazemos nada, não adianta falar misericórdia, nós temos que agir, nós temos que orar. Graças a Deus, essa semana, nós estávamos lá com 12 pessoas, 14 pessoas orando, quero ver essa semana. Nós temos que orar, nossas armas elas são espirituais, nós precisamos lutar. Por mais que nós não possamos adiar a volta de Cristo, nós estamos aqui como luz, nós estamos aqui como sal, nós estamos aqui como pessoas que vão sofrer pelo nome do Evangelho. Se você continuar essa vida, de você acordar segunda-feira e só pensar no seu trabalho, e no seu que você vai ganhar, o que você vai comprar, o mundo ele vai se deteriorar cada vez mais. Então a palavra de hoje tem a ver com os dons. Qual é o propósito dos dons espirituais? É o serviço. Você tem que aprender a servir. A minha função é servir você. Eu não estou aqui para ser servido. Eu lembro que logo nos primeiros encontros que conheci a minha querida, a lindeza da dona irmã Vânia, estava lá no casamento do Felipe, hein? Lá no casamento do Felipe e da Rayane, e quando ela me viu na fila, ela ficou desesperada. Pastor Paulo, como você está na fila? Aí eu olhei para ela e falei assim, como que eu não posso estar na fila? E ela ficou chocada com a condição de que eu estava como um normal, mas eu sou igual a vocês. Eu sou igualzinho a vocês, não muda nada. Nós temos que entender que a nossa função é servir. E eu entendo a condição dela, porque ela é serva. E ela queria servir. Mas nós somos chamados a servir aqueles que sofrem e padecem. Não são aqueles que estão necessariamente dentro do corpo da igreja. A palavra, nossa irmã Diene não está aí, mas talvez ela esteja online. A palavra eclésia, entendeu? Assembleia dos chamados para fora. Aprenda e leve. Aprenda e ensina. Aprenda e compartilhe. O que quer dizer a expressão servir? Servir significa trabalhar para alguém, auxiliar, ajudar, oferecer, ser útil, importar-se fazer algo por alguém. Para a maioria, essa palavra pode significar submissão, vergonha, humilhação, dependendo da situação a qual o indivíduo se encontre perante a sociedade, e é exatamente isso. Nós estamos aqui para nos submetermos. Cada vez mais nós temos que abaixar as nossas cabeças, cada vez mais nós temos que dar a outra face,
Cada vez mais nós temos que abrir mão daquilo que é o nosso direito para que outras pessoas sejam abençoadas. Mas a sociedade não vê isso como positivo. As mulheres, elas estão sendo formadas como empoderadas e vêm quebrando a condição do serviço para serem servidas. Os homens, eles não têm crescido. Eles saem dos lares das suas mães e vão com todos os seus brinquedos, com toda a sua mentalidade infantil para o casamento, sendo que a situação ela mudou. A situação não é mais a mesma. O que é um servo? Já comentei com vocês que antigamente, quando eu fazia uma devocional e eu compartilhava, eu colocava lá escravo do Deus, servo do Deus Altíssimo. E um dia eu entendi a condição do que é ser servo. E eu mudei de servo para escravo. A Helena acordou lá, ó. Tá? Já saiu. Tá? Eu entendi o que era ser servo. E aí eu mudei. Escravo do Deus Altíssimo. As pessoas são incomodadas com essa questão de ser escravo. Pastor, eu sou livre. Você é livre para quê? Para que você acha que você é livre? Para tomar suas decisões? Para viver a sua vida? Para gerenciar os recursos que Deus concede a você do jeito que você quer? Ser cristão não é isso. Ser cristão é ser servo. O servo é alguém dependente de um senhor. Um senhor de poder, de força. Um escravo. Nós somos escravos do Senhor. Ninguém pediu para você ser cristão. Tem milhares de religiões. Tem milhares de igrejas. Você pode até ser um livre pensador. E você realmente você poder fazer o que você quiser. Mas cristianismo tem a ver com escravidão. A palavra tem a ver com dor e sofrimento. Se você quer prosperidade, se você quer ser rico, só puxa o tapete, deixa ela aí e puxa o tapete. Se você quer ser rico, vá trabalhar e vai estudar. A igreja não é local de você buscar riqueza, por mais que o Senhor, o nosso Senhor, Ele seja o Deus do ouro e da prata. Mas a igreja não é local de você vir buscar isso. Aqui é local de você reconhecer que você passou a semana inteira sem faltar o alimento, o vestuário, a moradia, o transporte, a saúde, acesso à medicina, lazer e em especial a salvação em Cristo Jesus. Você tem motivos demais para agradecer. E é isso que nós vemos aqui fazer. A natureza humana, porém, tem um egoísmo que é natural dele. Nós somos egoístas. Você é egoísta. Temos a inclinação em acreditar que os outros que me servem me tratam bem, então eu fico feliz. Só que a felicidade verdadeira, claramente, tem uma nascente muito mais profunda. Não há felicidade em coisas materiais. Não existe. Você pode comprar o bem mais caro, a roupa mais bonita, o carro mais poderoso, mas passou um tempo, você vai começar a encontrar defeito. Você vai achar que você pode conseguir um melhor, porque as coisas naturais, nós não fomos feitos para nos satisfazermos de coisas naturais. Nós somos feitos para nos satisfazermos em Deus, e só em Deus, só em Deus. Jesus mostrou isso com clareza naquilo que ele se tornou um exemplo. Ele fala: eu não vim aqui para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Ele, sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus, mas ele se despojou da sua glória e da sua majestade para te servir. Será que você teria a condição, como Cristo, de abrir mão da sua socialidade, da sua riqueza, do lar que você vive, para você tirar um dia para servir em algum lugar? De você ir um dia, por exemplo, ir numa favela, ou um dia você abandonar os seus labores, ou o seu descanso, você ir lá no parque da cidade e você encontrar uma pessoa carente, e você levar alguma coisa para essas pessoas? Ou nós só nos satisfazemos quando recebemos algo? Nós somos egoístas. Jesus não serviu aos outros a fim de receber honra para si mesmo, mas sim porque ele veio para isso. Para que você veio? Você veio para ser satisfeito nas suas vontades? Você veio para deixar um legado para as pessoas? Será que você é como o povo da Torre de Babel, que você quer que o seu nome seja conhecido? Ou você quer ser como Abraão, que erigia e levantava um altar de adoração em cada momento,
A nossa vida tem que ser um altar de adoração contínua. Você, ao acordar, você tem que identificar a figura de Deus e glorificar o seu nome. Jesus valorizava servir aqueles que não poderiam lhe dar nada em troca. Crianças, coxos, cegos, leprosos, marginalizados da sociedade, todos podiam vir a Jesus a fim de receberem com Ele consolo e cura. Jesus não está mais aqui em corpo, mas Ele levantou você para estar aqui. E você poder oferecer o seu ombro, pegar o telefone e fazer uma ligação, compartilhar do alimento que você tem com uma pessoa que tem necessidade, compartilhar dos seus recursos. E nós falamos claramente sobre a condição de você acreditar em Deus ou não acreditar em Deus. Ou você confia ou não você confia. Mas pastor, eu vou pegar daquilo que eu estou guardando para ajudar. E se faltar? Será que o nosso Deus ele é louco? Será que Ele manda você compartilhar com o próximo? Eu não estou falando compartilhar comigo. Gente, eu não preciso do seu dinheiro. Não preciso. Deus ele me colocou como pastor tempo integral e eu sou mantido por vocês, mas eu não preciso do dinheiro de vocês. Mas as pessoas elas precisam. Pessoas com fome, com sede. O Alice hoje fez um comentário legal comigo. Poxa, a gente precisa fazer alguma coisa para as pessoas que estão passando frio. Será que a gente não pode doar um cobertor? Não pode doar uma malha? Será que você não pode ir lá no seu armário lá e pegar aquela manta lá que está com cheiro de naftalina, pegar e trazer para doação, para que as pessoas elas se sintam aquecidas? São atitudes como essa que mostram e simbolizam que nós somos realmente cristãos. Não é certo fazer apenas o bem àqueles aos quais achamos que merecem. Por isso Deus ungiu ele com óleo de alegria mais do que os seus companheiros. Em outras palavras, ele foi o homem mais feliz que jamais viveu na terra, passando tudo o que ele passou. Jesus é o exemplo de felicidade. Sendo perseguido, sendo rejeitado, sendo açoitado, passando fome e frio, tendo à disposição tudo, mas abrindo mão de tudo e não tendo nada. Ele não tinha onde recostar a sua cabeça. E você quer ser rico? O seu Senhor, o teu exemplo, o teu mestre, ele chega e fala que não tinha onde encostar a cabeça. E você quer ser rico? Você quer ter 10 mil reais na conta, 20 mil reais? Eu faço questão e oro para que Deus realmente traga prosperidade para a sua vida, porque a partir da sua prosperidade é que nós abençoamos vidas. Nós não temos uma ONG, nós não temos um benefício da prefeitura, não, tudo que nós temos, entendeu? Vem dos seus recursos. Por isso que eu tenho zelo, um tremendo zelo, aonde gastar e o que fazer com esses recursos. Abençoar vidas é o propósito principal. Em outras palavras, Jesus Cristo foi o homem mais feliz na terra. No verso 12, Paulo diz claramente por que Cristo deu esses dons à sua igreja, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Para que Deus ele me levanta? Para que Deus ele me tira lá de São Paulo? Para ajudar você a crescer. Para fazer com que você cresça em estatura e graça no conhecimento do Senhor. Só para isso. E eu não estou aqui para dizer para você o que é certo e o que é errado. Eu estou aqui para trazer para você uma forma de pensar que as Escrituras estão mostrando. Não é para obrigar você a fazer um jeito ou agir de um outro. Não é esse o objetivo. O objetivo é que você, com o seu discernimento espiritual, você ouça os ensinamentos do Senhor e, convencido por Ele, você mude o seu comportamento. Porque senão você vai simplesmente orar na reunião porque eu dei um sabão no povo. Aí todo mundo vai orar. Não é esse o objetivo. Você tem que entender. Você tem que entender e colocar em prática. Cristo teve em mente dois propósitos distintos com os dons espirituais. Mas são propósitos que trabalham de forma única e não fragmentada. Porém, há um detalhe importante. Não somente os ministros, e sim todos os santos são chamados a fazer o trabalho do ministério e cooperar na edificação do corpo de Cristo. Se você esperar que a igreja seja edificada apenas pela minha pessoa, não vai acontecer nada. Você tem uma voz. Você anda em caminhos que eu não ando. Você pode levar a palavra de Deus para as pessoas. Você pode levar o consolo para as pessoas que eu nem conheço. Você pode comentar, você pode compartilhar. Hoje nós temos a facilidade das redes sociais, em que você pode simplesmente, eu compartilho com tal pessoa a mensagem, acabou. Compartilhe uma imagenzinha,
Nós colocamos todos os dias lá no grupo, lá, a imagem do Glorify, que vem sempre com um pensamento, com um versículo. Qual a dificuldade de você pegar aquilo e compartilhar, ou criar uma lista de transmissão para você enviar para as pessoas? Você está fazendo o Evangelho, você está propagando o Evangelho. Não são apenas os pastores e líderes que trabalham, mas todos os santos. Se assim o fosse, haveria uma divisão, como na Igreja Católica Romana foi por tantos anos. A palavra era pregada apenas em latim, e o pastor, o padre, ele pregava de costas. E há um pensamento em algumas igrejas aí que eu tenho que pregar com as costas, eu tenho que olhar para o altar. Não, gente, não é isso. Eu tenho que falar para você entender. Havia uma divisão. Até o século XV para o XVI, até 1500 e pouco, o Evangelho ele não era liberado, ele não era disponível para as pessoas, porque as pessoas não sabiam falar latim. E as pessoas elas começaram a entender que aquilo estava errado. E então as pessoas começam a ouvir o Evangelho. Esse pensamento de divisão, ele foi sustentado por muitos séculos pela igreja. E infelizmente, tem muitas igrejas ainda nos dias de hoje que ainda sustentam essa condição de que eu sou pastor. Você não pode interagir comigo não, eu sou santo. Você não pode, eu não posso, você não pode me contradizer. Você não pode falar que eu estou errado, de jeito nenhum. Não existe isso, não existe essa condição. Dois propósitos, um que é imediato e outro que é posterior, para os quais Cristo deu dons para a igreja. Seu propósito imediato era o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Um serviço que você tem que saber. Como que você vai se aperfeiçoar em algo que você não sabe qual é? Pastor, como eu vou saber qual é o meu dom? Busca a Deus. Tenha um tempo na presença do Senhor. Ore a Deus pedindo, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Você tem tantas coisas que você pode fazer, desde a coisa mais simples à mais complicada. Você pode ser chamado simplesmente para como, não só, mas por exemplo, a Menise, ela entendeu que ela poderia embelezar o nosso culto, trazendo as florzinhas todo domingo. Ela vai, pega florzinhas e traz, entrega nas mãos da Rô, a Rô vai lá e monta, dá uma ajeitadinha, entendeu? É um ministério. Poxa, mas é tão pequeno, mas e se Deus te chamou para isso? Você não pode se abster daquilo que Deus quer que você faça. Primeiro, aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Ou melhor, preparar o povo de Deus para o serviço cristão. E o seu propósito posterior, a edificação do corpo de Cristo. Eu ensino você. E ao ensinar você, você compartilha esse ensinamento. Aplique esse ensinamento. E aí o corpo de Cristo, ele cresce. Cada vez mais a igreja ela começa a alcançar vidas. Pessoas dentro do campo da advocacia, do comércio, profissionais liberais, autônomos, pessoas elas vão entrando nos ministérios, vão entrando nos lugares e a gente vai santificando. É algo que de uma condição inversa tem acontecido, por exemplo, na Europa, em que a cultura muçulmana eles têm o máximo de filhos possíveis, no mínimo 8. 8 você é abençoado, abaixo de 8 você é miserável. E eles não estão preocupados se as pessoas vão comer ou não vão. Eles comem. Só que as besteiras e as tolices que nós colocamos como privilégio, necessidade na nossa casa, são colocadas de lado. E aí nós temos a cultura ocidental que nós temos que ter quantos? 2. E o que acontece é que a Europa está sendo tomada pela cultura muçulmana. Eu não estou falando necessariamente para você agora sair gerando filho, não é isso. Mas você tem que cumprir o seu propósito. Buscar de Deus aquilo que Ele quer que você faça. A primeira expressão sobre equipar ou capacitar o povo de Deus possui um significado de longo alcance para qualquer entendimento no ministério cristão. A palavra serviço, que é ligada à palavra diaconia, de diácono, é usada aqui não para descrever a obra de pastores, mas sim a obra de Deus, sem exceção. Aqui temos evidência indiscutível de como o Novo Testamento vê o ministério, não como uma prerrogativa de pastores e líderes, mas do povo de Deus. Você tem ouvido a palavra de Deus. E você tem que começar a colocar isso em prática. O tema hoje é serviço. É você ser incomodado em relação ao que você tem feito ou o que você não tem feito.
Graças a Deus que em nossa geração essa visão bíblica de um ministério de todos os membros está se tornando cada vez coisa mais firme na igreja. Cada vez mais pastores se levantam e dizem: levante-se, crie, abra o seu coração, busque de Deus uma direção para que você faça algo no sentido de abençoar vidas, seja no corpo de Cristo fisicamente aqui, seja fora, aonde quer que seja, leve o Evangelho. Não se quer dizer com isso que não sobra nenhum ministério pastoral para os pastores. Pelo contrário, estabelece-se o seu caráter. O conceito do Novo Testamento de pastor não é de uma pessoa que conserva a totalidade do ministério em suas mãos, mas pelo contrário, delega. É a figura de Moisés delegando. É a figura dos líderes delegando. Cada vez mais eu quero delegar para vocês, mas vocês precisam fazer. Se você não fizer, eu tenho que pegar de volta para eu fazer. Porque alguém tem que fazer. Essa ideia de uma pirâmide, entendeu? Que o pastor está lá em cima sentado, parecendo um pachá, e embaixo as pessoas, não existe essa figura. A figura de um ônibus, entendeu? Em que o pastor está dirigindo o ônibus e as pessoas estão dormindo lá atrás, e muitos de vocês estão vendo pela cara que está morrendo de sono. Por que eu não faço nada de domingo? Porque se você faz alguma coisa no domingo, você não tem capacitação de adorar o Senhor em plenitude. Estava lá atrás, lá com o fariseu lá, e o cara, eu pensei que ele fosse bater a cara no chão, em pé dormindo. Mas eu estava na piscina, em pé dormindo, no dia do Senhor, um dia na semana. Será que os eventos eles têm que ocorrer no domingo? Será que os aniversários, as festas, eu não estou falando especificamente do aniversário da Asa, eu estou falando no sentido geral, será que a gente não pode entender que domingo é o dia do Senhor, e que se você ficar o dia inteiro debaixo do sol, se você ficar o dia inteiro na piscina, você não vai conseguir adorar a Deus verdadeiramente? Será que você não consegue entender isso? Será que você não entende que o domingo é um dia de descanso, para você estar junto com a sua família, para você poder estar descansando, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, vindo na escola dominical e tudo mais? Será que você não entende isso? Será que você vai esperar que a perseguição ela venha, para que então você sinta a falta da escola bíblica dominical? Será? Falava com o André lá fora, ele falou assim: pastor, eu brinquei com ele, eu falei: ei André, você vai enricar e aí você vai parar de vir na dominical? Não pastor, é que eu fui imbuído num trabalho. E eu falei assim: e por que você disse sim? Por que ele disse sim? Porque para ele é mais importante atender a expectativa de homens, e ele é maduro o suficiente para falar isso. Para ele é mais importante atender a expectativa de homens do que a ordenança de Deus. É isso que nós temos que mudar no nosso coração. Será que Deus ele separa o dia do Senhor para você adorar Ele, e Ele não vai te dar recursos para? O conceito Novo Testamento de pastor não é de uma pessoa que conserva a totalidade do ministério nas suas próprias mãos, mas que delega. O ensino e o treinamento do pastor se dirigem para esta finalidade, para capacitar o povo de Deus a ser um povo que serve. Semana que vem o meu evangelismo inicia. Quem irá? Quem irá junto com a Menísia e talvez o Nicolas? Vai, semana que vem? Quem irá com a Menísia e o Nicolas para levar o evangelho? Mas pastor, é o dia do meu descanso. Eu estou cansado. Você não serve para ser cristão. Você tem que seguir outra religião. As pessoas estão sedentas e famintas. É apenas 2 pessoas se levantam para levar a palavra de Deus. Mas eu tenho um ministério de evangelismo. E você vai executar esse ministério de evangelismo aonde? Depois que todos morrerem? No inferno? Lá não adianta. Você tem uma oportunidade de servir ao Senhor. Liga para eles e fala assim: posso ir? Posso ir nesse dia? Eu duvido, diante de Deus, eu duvido que se você não honrar o Senhor no ministério de ministração da palavra, Ele não vai te honrar na parte financeira, onde quer que seja. Porque o nosso Deus não é louco. Enquanto isso, nós ficamos como crianças, vivendo um evangelismo, um cristianismo de algodão doce, como se tudo fosse uma grande festa. E não é. As pessoas estão morrendo e Jesus está voltando.
O ensino e o treinamento do pastor se dirigem para essa finalidade, para capacitar o povo de Deus a ser um povo que serve, ministrando ativa, porém humildemente, no mundo de alienação e dor. Assim, ao invés de pessoalmente monopolizar todo o ministério, chega realmente a multiplicar os ministérios. Que modelo de igreja podemos ter em mente? O ministério da propagação da palavra, da identificação dos dons e o crescimento dentro dessa área. É um quadro totalmente antibíblico pensar que o pastor ele tem que resolver tudo, em que ele é o detentor de toda a unção e toda a capacitação. Não é. Mas para isso você precisa ter tempo, pelo menos, para ler as Escrituras. Como é que as pessoas sobrevivem no cristianismo sem ler a Bíblia? Como é que a pessoa ela ousa dizer que é cristão se ela não lê a Bíblia? Como é que a pessoa diz que é do Flamengo se ela usa a camisa do Vasco? Como é que a pessoa pode dizer que é lutador e não luta? Como? O cristianismo ele tem a ver com basicamente duas coisas: leitura da palavra e oração. Se você não tem nenhuma dessas duas coisas, você não é cristão. Você está se enganando. O cristianismo tem a ver com leitura da palavra, crescimento espiritual. E se você não tem fome e sede por essa palavra, como é que você vai servir as pessoas? Como é que eu posso servir um alimento para alguém se eu não sei cozinhar? Como é que eu posso levar o consolo para alguém se eu mesmo estou atribulado? Se eu não confio que as Escrituras é realmente o local a quem vai me trazer o consolo. Se eu não confio em Deus. A igreja é o corpo de Cristo e cada um dos seus membros tem uma função distinta. O propósito final de todos os dons é edificar o seu corpo, a igreja. Ou nós combatemos fogo com fogo, ou então as forças das trevas vão controlar tudo. E o que nós vemos na missão Portas Abertas, em que as pessoas elas são perseguidas, e elas são mortas, e elas perdem os seus empregos, ela vai chegar numa velocidade muito grande aqui. E se você não tem apreço pela sua vida, tenha pelos seus filhos, faça algo. O contexto de faculdade cada vez mais deturpado. Como mandar um filho seu para uma faculdade? Será que é uma bênção você ter um filho que está na UNB? Será que é? Ontem encontramos, eu e Rosângela, a gente tinha saído e encontramos uma moça que já foi da nossa igreja. E ela está lá estudando, olhamos, uma moça totalmente diferente. Fisicamente, totalmente diferente. Totalmente masculinizada. Será que nosso futuro para os nossos filhos é uma faculdade pública? Mas se a gente não conhece, a gente não estuda, como é que a gente vai capacitar essas crianças? Porque para nós elas vão ser sempre crianças. O propósito final é edificar o seu corpo, a igreja. Pois é claro que a maneira pela qual o corpo inteiro cresce é através do uso por todos os membros dos dons que Deus lhe deu. Se você não usar os dons que Deus lhe deu, a igreja ela vai ficar capenga. Esses dons são tão benéficos para aqueles que exercem o ministério com fidelidade, quanto para aqueles que o recebem, pois a igreja torna-se cada vez mais saudável e madura. Algo que a partir do século XVI, a partir da colocação de Lutero, das 95 teses no castelo lá, nós podemos ter a liberdade de ouvir e entender a palavra. Essa palavra que você tem nas mãos e que você despreza, ela foi escrita a preço de sangue. Para que você tivesse essa tradução nas suas mãos, pessoas morreram. Há um preço de sangue. Além do preço de Cristo, há o preço de sangue humano nas suas mãos. E é algo que nas semanas retrasadas nós lemos. O preço de você ter uma Bíblia dentro de um país muçulmano é o preço da vida e da morte. E você tem essa liberdade de fazer essa leitura. Talvez o século XX recupere o ministério de todos os crentes, mas isso tem que começar a partir de você. A mudança, ela tem que começar em você. O avivamento, que não tem nada a ver com dançar e pular, mas tem a ver com mudança de comportamento e de caráter, começa na sua casa. Não acredite que quem vai ensinar os teus filhos a serem filhos é a escola ou é a igreja. Mas quem tem que constituir é você na sua casa. Você tem que ser a diferença.
Você tem que ensinar e você tem que viver. Cada uma das listas dos dons do Novo Testamento enfatiza esse fato. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Segue-se que a sua importância, como Paulo deixa bem claro, é que alguns dons são melhores do que outros. E aí eu volto para o texto lá, que eu quero convidar você a abrir, texto de Atos, capítulo 2. Atos 2, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E aí, na sequência do texto, aqueles homens são reputados como bêbados. O apóstolo Pedro, ele faz todo um discurso a respeito da palavra. 3.000 pessoas se convertem apenas porque Pedro decidiu falar. Será que não está faltando você abrir a boca e falar? O Senhor, ele concede dons. Naquele dia de Pentecoste, cada um recebeu uma língua como de fogo. Não era uma língua de fogo, era uma língua como de fogo. O evangelista, Lucas, ele olhou para aquela imagem e falou assim: pô, parece uma língua e está pegando fogo. E aí ela desceu sobre a vida de cada um. Qual a diferença daquele dia para os dias de hoje? É que o Espírito Santo, ele não vai descer sobre a sua cabeça, mas ele já habita no seu coração. Ele já está no seu coração. Ele já está dentro de você. A mesma autoridade que havia sobre Pedro para pregar e 3.000 pessoas se converter, está na sua vida. A mesma autoridade que estava sobre Pedro, de que ele passava e só a sombra dele curava, está sobre a sua vida. E o que você tem feito com isso? Você está preocupado com as suas flores? Com os seus carros? Será que esse é o foco realmente, que Deus, ele morreu na cruz do Calvário para que você pudesse ter uma vida em abundância aqui? E eu não estou dizendo para você abrir mão do seu trabalho, da sua dedicação, mas a palavra de Deus em Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. Debaixo do céu há tempo para todas as coisas. Como você tem gerenciado o seu tempo? Cada uma das listas dos dons do Novo Testamento enfatiza esse fato, de que os dons, eles têm um fim de edificar as pessoas. E aí nós temos que entender que existem melhores dons, e nós falamos, e o dom que nós carecemos nos dias de hoje é o dom de ensino. Para que você possa ensinar, você precisa estudar. Mas só de você colocar a sua vida à disposição de Deus, ouse falar: Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Quando eu fiz isso, fui chamado lá em São Paulo, fechei a minha gráfica, vendemos nossos clientes, alugamos a nossa casa e viemos morar aqui em Brasília. Pode ser que Deus, ele te tire do teu conforto e te coloque numa posição que Ele realmente deseja. É por essa razão que os dons do ensino na igreja são de extrema importância, pois nada edifica mais a igreja do que a palavra de Deus. Resumindo esse texto que nós meditamos durante 3 semanas, nós vimos que Cristo é glorificado e que Ele entrega os dons à sua igreja. Você tem dons enterrados, e você precisa desenterrá-los e colocá-los em prática. Os dons, eles são diversos. Pode ser que sejam dons mais aparentes ou mais escondidos, digamos assim, mas todos temos dons. Os dons, eles são diversos, e os dons, eles são necessários para a edificação do corpo de Cristo e para a edificação da igreja como um todo. Através do que você sabe, a pequena porção que você sabe, você consegue alcançar vidas. Na terra de cegos, quem tem um olho, ele é rei.
Feche seus olhos. Ó Deus, que eu não seja um nada nessa vida, fazendo com que o caminho da verdade seja difamado, ou tomando minha liberdade como ocasião para satisfazer a minha carne. Que eu possa, por amor, servir aos outros e atender ao próximo para o bem da sua edificação. Que eu possa cuidar do que é acessório bem, como do essencial na religião, buscando aquilo que é amável e de boa fama. Que eu possa tomar minha confissão do Evangelho não apenas impactante, que eu possa tornar a minha confissão do Evangelho não apenas impactante, mas amável e cativante. Que eu possa expressar o caminho a Cristo com o meu temperamento, bem como com minha língua, por meio da minha vida, assim como por meus lábios. Que eu possa dizer a todos a quem conheço: estou em viagem para o lugar reservado pelo Senhor, venham comigo para o seu próprio bem. Que eu possa estar preparado para tudo o que há de vir nesta vida curta, mutável e incerta, tendo aqui útil morada, confortável jornada e passagem segura. Que eu seja em caráter e em conduta como orvalho que cai do céu, que eu seja como sal da terra, que eu seja luz do mundo e eu possa ser um rio de águas vivas. Que eu nunca me envergonhe de Jesus ou de suas palavras, nunca, por medo, seja dissuadido de cumprir o que sei ser meu dever, nunca por fraqueza que eu desista de tentar. Que eu veja todas as coisas pela luz divina, a fim de que eu possa orientar o meu discernimento e santificar o meu coração. Que eu possa, por todas as disciplinas da tua providência e todas as ordenanças da tua religião, estar cada vez mais preparado para os demais deveres da vida, as solenidades da hora derradeira, o dia do juízo e as alegrias e serviços além da morte. Que eu possa ser, nessa terra, servo. Amém. Graças ao nosso bom, querido, amado Deus. Aleluia.